Muito boa tarde, meus queridos inscritos no canal de José Neumann e Pinto. Hoje eu trouxe uma especial Acepip baiano para você. Antônio Lins, poeta, letrista, parceiro de grandes músicos, escritor e comentarista de rádio, né? E nós vamos ter um papo aqui sobre a Bahia, Bahia de Todos os Santos e a progressista cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, onde ele mora. Então vamos começar. Boa tarde, Antônio Lins, meu rei. Salve, poeta José Neumann e Pinto. É uma alegria falar com você. Alegria, prazer e honra. Vamos lá. O Antônio Lins, onde é que você nasceu, hein? Eu nasci em Salvador, na Bahia, no dia São 13 Salvador. de junho de 1950. Por isso que eu tenho o nome de Antônio. Nasci no dia 13 de junho. Ainda bem que era Antônio, né? Pessoa se fosse outro Grande santo, hein? grande O santo. Antônio, rapaz, Antônio simplesmente desenterrou um cara pelo cujo assassinato o pai era preso. E o cara disse: não, quem me matou foi outro, não foi o pai de Antônio, não. Né? E aí, pô, aí ele ficou. E também é uma figura ubíqua, né? Antônio é de Lisboa e é de Pádua ao mesmo tempo. Afinal de contas, você é de Pádua ou de Lisboa, Antônio? O Santo Antônio, o nome dele era Fernando Antônio. E o meu nome é Antônio Fernando. Eu não sou nem de Pádua, nem de lugar nenhum, eu sou da Bahia. Então você é um verdadeiro anti-santo. Anti-santo. Anti-santo, completamente. Você não tem vocação para santo. Candomblé, Santo Antônio é algum. Eu sou algum. O Antônio, Diga aí. quem foi Wilson Lins? O Wilson Lins era um jagunço do São Francisco, nascido de Pilão Arcado, que virou jornalista e escritor. Ele era autodidata, né? Ele só fez o curso ginasial no Ipiranga, no ginásio Ipiranga, na Bahia, e o pai dele formou todos os irmãos dele. Os irmãos eram assim, um era médico, outro advogado, e queriam forçar meu pai a se formar em alguma coisa. Ele falou: não, nada que está aí me interessa. Eu quero escrever só, pô, mas escrever não é profissão. E tinha um amigo de meu pai, que era jornalista, chamado Rafael Spínola, que era pai do grande epigramista Lafayette Spínola, que era muito amigo do coronel, e dizia: não, deixa ele ser escritor, ele tem que se formar, ele só fez o ginásio, ele não pode. O coronel Franklin era um dos coronéis mais importantes do São Francisco, né? Era o coronel Franklin Lins Albuquerque, foi ele que botou a coluna Prestes para correr, etc. E era um homem influentíssimo na Bahia, é o maior chefe político da Bahia. E dizia: não, ele tem que se formar. Aí o Rafael Espínola disse: não, deixe ele. Você tem qual? Ele dizia: o Franklin, você tem 4 filhos formados, deixe pelo menos um informado. E aí meu pai não se formou em coisa nenhuma, entrou no jornalismo, e foi do Jornal do Brasil, foi do Globo, morou no Rio de Janeiro há muito tempo, era correspondente do Globo, e trabalhou no jornal O Mundo, que era de Geraldo Rocha. Geraldo Rocha era dono do Mundo e da A Noite. E meu pai tinha uma coluna política no jornal O Mundo. Geraldo Rocha era tio do ex-governador da Bahia, Antônio Balbino, era um homem muito rico, etc. E dono de 2 jornais. Antônio Balbino também escreveu, mas não no Mundo. Antônio Balbino escreveu no. Antônio Balbino foi governador da Bahia, foi ministro da Educação, e era sobrinho do Geraldo Rocha. Esse era o Wilson Lins. Tem mais de 15 livros, romances publicados, né? É um Eu me lembro. escritor. E se meteu em política, né? Foi deputado por 20 anos, presidente da Assembleia, foi secretário de Educação e Cultura do governo de Juracy Magalhães, etc. E tal. Em 1971, ele deixou a política, ele falou: olha, não sei isso aqui. Ele não podia sair para deputado federal, porque o irmão dele, Teódulo Albuquerque, era deputado federal. Se ele saísse para deputado federal, ele ia derrotar, os dois iam ser derrotados. Aí, mas ele disse: olha, essa ditadura vai durar muito, eu vou pular fora. E vou ficar só escrevendo no jornal, fazendo meus romances
cuidando da fazenda, não quero mais saber de política. Em que o teu pai era melhor, Antônio? Hein? Em que o teu pai era melhor? Jornalista, colunista político, romancista, poeta? Em que ele era mais hábil? Ele era mais hábil como cronista. Ele usava o pseudônimo Rubião Braz e tinha uma coluna no jornal que fez muito sucesso na Bahia e ninguém sabia quem era Rubião Braz. Ele botou o pseudônimo, você viu que o pseudônimo é machadiano, né? Machadiano. O grande personagem de Machado de Assis, né? O grande Rubião. personagem de Machado de Assis, justamente. E ele usava o pseudônimo Rubião Braz e o título da coluna era Política é o Diabo. E ele tocava o pau geral, né? Com um título desse só podia ser um sucesso. Você levou alguma surra na escola por causa das coisas que teu pai escrevia? Não, porque no caso de Rubião Braz, ninguém sabia quem era. Ele fez um acordo com o Dorico Tavares, que era o diretor, presidente, superintendente dos Diários Associados na Bahia, e disse: Dorico, é o seguinte, eu mando essa coluna para você, diretamente para você. Você não conte a ninguém quem é Rubião Braz. Então, ficou muitos anos e ninguém sabia. Entendeu? Muita gente pensava que Rubião era ele, o Dorico. Muita gente pensava que Rubião era Otávio Mangabeira. Otávio Mangabeira passou por Rubião durante uma boa época. O Dorico Tavares é uma grande figura. Eu vi aqui em São Paulo, no Museu da Federação das Indústrias, a exposição da coleção da coleção de obras de arte de Odorico Tavares. Por exemplo, era um grande colecionador do Aldemir Martins, né, que foi muito amigo meu. Grande figura, quer dizer, a primeira figura antológica, mitológica que passa pela nossa conversa. Por falar em mito, e a tua mãe? Odorico Tavares era o maior colecionador particular do Brasil, mais do que o Chateaubriand, que também era um colecionador. Ele tinha tudo, Portinari, todo, entendeu? Ele era muito amigo de Portinari. Todo o dinheiro que eu dou, ele me disse isso uma vez, todo o dinheiro que eu ganho, eu compro quadros. Então, ele deixou... o pré-Sérgio Cabral, só que o dinheiro dele era ganho honestamente. No o dele era honestamente. E a tua mãe? Hein? Quem era a tua mãe? Minha mãe, além de ser dona de casa, ela era serventuária da justiça. Ela era escrivã da segunda vara de órfãos, ausentes e interditos. E, antes de tudo, uma mulher do escritor. Mas como era o nome dela? O nome ela ainda é viva, tua mãe? Dona Anita. Dona Anita. Dona Anita. Dona Anita. Olha aqui. E como é que foi a gênese? Eu diria que Antônio Carlos Magalhães foi o maior líder da Bahia no século XX. Como é que foi a gênese desse grande líder político, Antônio Carlos Magalhães? Antônio Carlos Magalhães é o seguinte: o professor Magalhães Neto, que era uma figura maravilhosa, conheci muito, era muito meu amigo, foi muito meu amigo, eu era admirador dele. Ele dizia que eu era um grande epigramista, mas ele que era um grande epigramista, ele botou os irmãos para estudar, todos estudaram na escola Jesus Maria José, na escola que eu estudei no primário, e Antônio Carlos Magalhães era o único que não deu para nada, que a gente forçou ele a se formar em medicina, ele se formou em medicina, nunca exerceu a medicina, graças a Deus, graças aos pacientes, né? Ele nunca se formou. E o Magalhães era muito amigo do meu pai, porque Magalhães era um intelectual, foi diretor da Faculdade de Medicina da Bahia durante muitos anos, diretor do Instituto Histórico e Geográfico, presidente da Academia de Letras da Bahia, um intelectual fantástico, grande epigramista, um homem inteligentíssimo. E ele disse: olha, Wilson, eu queria que meu pai se elegeu deputado em 1951. Aí Magalhães era muito amigo dele, pediu que ele arranjasse um emprego para Antônio Carlos na Assembleia. Aí meu pai nomeou Antônio Carlos a pedido de Magalhães, que ele queria se meter em política, queria fazer política. Magalhães já tinha pedido antes a Odorico Tavares para arranjar uma boquinha para Antônio Carlos no jornal O Estado da Bahia. Porque os diários associados tinham o Diário de Notícias e o Estado da Bahia. O Diário de Notícias saía de tarde, o Diário de Notícias saía de manhã e o Estado saía à tarde, circulava à tarde. Aí botou o Antônio Carlos lá, ele entrou como foca, né? No currículo dele, ele coloca que ele foi redator do jornal. Nunca foi, era foca, não sabe escrever, era analfabeto.
não sei como é que ele se elegeu, ele se formou em medicina, mas aí meu pai colocou ele naquela época se chamava oficial de gabinete. A Cipone, naquela época, chamava-se oficial de gabinete. E aí meu pai colocou ele, meu pai primeiro secretário e primeiro mandato dele de deputado. Colocou Magalhães como oficial de gabinete. E aí Magalhães ficou grudado com meu pai para lá e para cá para conhecer os políticos, ele não conhecia ninguém. E Magalhães, como oficial de gabinete, um dia na Assembleia, à tarde, estava tendo uma sessão e estava discursando o deputado João Carlos Torinho Dantas, que você conheceu o filho dele, César, né? Isso. O deputado João Carlos Torinho Dantas. Na casa do Joaci Góes. Na casa de Joaci Góes, justo. Naquele porre que nós tomamos lá. Na varanda de Joaci. Grande figura. E o João Carlos Torinho Dantas discutindo, etc. E no microfone de à parte estava o deputado Fernando Jatobá. Aí Antônio Carlos se meteu, pegou, tomou o microfone de João Carlos, empurrou João Carlos. Vossa Excelência está mentindo! Foi um escândalo. Quem é esse homem? Esse homem é um louco. Meu pai teve que demiti-lo. Ele foi demitido. Acho que foi a primeira demissão dele. Mas ele continuou assessor de meu pai informal, né? Onde meu pai ia atrás, e por intermédio de meu pai ele conheceu o Juraci Magalhães. Aí ele grudou, largou meu pai, segurou ele. E ele era assim. Você lembra aquele personagem de Glauber Rocha, em Terra em Transe? Paulo Otran que fazia. Aí o cara dizia, em 1900 e tanto ele conheceu o fulano, traiu o fulano, aí partiu para o ciclano, traiu o ciclano, ele saiu traindo. Ele foi com o Juraci elegeu ele em 1955. Entendeu? Porque tem um jornalista aí que você deve conhecer, mineiro. Ô, Antônio, vamos fazer um parênteses. Explica quem era Juraci, talvez o único pode ter sido mais importante que Antônio Carlos. Quem foi Juraci Magalhães, um cearense que mandou na Bahia? Juraci foi primeiro interventor da Bahia com 20 e poucos anos de idade, era tenente. No Estado Novo, ele era interventor. E foi um dos maiores líderes políticos da Bahia. Acho que foi o maior líder político da Bahia, era Antônio Carlos. Desculpe, Juraci. Bem que na Bahia tinha outro líder político também, que nunca quis se candidatar a governador, que tinha voto para burro, elegia todo mundo, chamava Manuel Novaes, um pernambucano. Manuel Novaes. Elegia a mulher dele. Conheci muito Manuel Novaes. Lembra Ele foi deputado, não foi? Foi deputado, acho que por 15 legislaturas. Pois é, então, conheci muito Manuel Novaes, eu morava em Brasília, e era uma figura impoluta, fantástica, adorava, era um personagem Gabriel Garcia Marques, mais do que o Antônio Carlos. Enorme, grandão. Você precisava escrever um livro sobre Manuel Novaes e a mulher dele, uma santa senhora. Nancy Novaes foi deputada federal com ele. Ele elegeu o Nancy também. Era paulista, se eu não me engano. Bem lembrado, rapaz. Você é um repositório de política da Bahia, Antônio Lima. Antônio de Lisboa. Juraci Magalhães era esse grande líder, um homem de bem, um homem sério, uma das maiores figuras. Mas ele caiu no papo de Antônio Carlos e elegeu Antônio Carlos em 1955 deputado estadual. Aí Antônio Carlos se elege deputado estadual com os votos de Juraci, porque ele não tinha voto nenhum, ele não se elegeria nem síndico de condomínio. Depois ele pulou para apoiar Antônio Balbino, que já tinha citado aqui, que era sobrinho de Geraldo Rocha, dono do jornal O Mundo e da Noite. Antônio Balbino se elegeu governador e ele pulou para Antônio Balbino. E traiu Juraci. Depois ele traiu Antônio Balbino. Aí Antônio Balbino elegeu ele deputado federal. Todo mundo elegia ele, esse cara. Entendeu? Esse era o Antônio Carlos Magalhães. Aí depois ele foi puxar o saco de Juscelino em Brasília. Entendeu? Depois traiu o Juscelino. Depois puxou o saco de Luiz Viana Filho. Traiu o Luiz Viana Filho. Entendeu? O Luiz Viana Filho elegeu ele, fez ele prefeito biônico de Salvador. Ele traiu. Aí ele foi puxar o saco dos militares. Entendeu? Ele não saía da casa dos militares, puxava o saco. Ele dava presente, ele adorava presentear as pessoas com camarão, lagosta, o que desse, peru.
Aí ele traiu os militares também e foi para Tancredo, né? Aí Tancredo Fez morreu. aquele. O Antônio, ele fez aquele famoso discurso na inauguração do aeroporto, esculhambando, rompendo com os militares, esculhambando o ministro da Aeronáutica, o Délio Jardim de Matos. E aí ele foi um dos líderes da chamada aliança, né, do PFL, que saiu o PFL da Arena para formar o partido que elegeria o Tancredo no colégio eleitoral, né? Então, você acha que o Bolsonaro ainda tem que tomar muito clorohidrato de cloroquina para chegar a ter um nível de traidor igual, semelhante, você quer aproximar de Antônio Carlos, né? Ah, muito, muito. Não vai conseguir, não. Garanto que não vai. Você falou de Délio Jardim de Matos, ele fez um discurso violento contra o Délio na inauguração do aeroporto, só que construiu o aeroporto, que reformou o aeroporto, foi a construtora que era dele, na realidade, né? Mas que botou o genro, que era a OAS, Obras Arranjadas pelo Sogro. Pelo Sogro, OAS. Obrigado, amigo Sogro. César Mata Pires. Carlos Magalhães, um grande malandro. César Mata Pires. César Mata Pires, justamente. César Mata Pires. Que casou com a filha dele. Sim, mas aí o Antônio Carlos, essa é a origem que você não conhecia, você, meu caro inscrito aqui no canal, José Neumann Pinto, a origem verdadeira de Antônio Carlos. Agora, eu quero perguntar ao Antônio, qual é... Antônio, eu vou entregar você, viu? Qualquer dia desse vai bater um procurador na sua porta aí, porque foi você quem me contou pela primeira vez que o Augusto Aras era um farsante, era um petista, negocista, dublê de advogado e procurador e petista desde a paternidade. Quem foi Roque Aras, o pai de Augusto Aras? Isso, justamente. Que foi secretário particular de Francisco Pinto. E quem foi Chico Pinto? Prefeito de Feira de Santana. Nesse tempo você estava na Bahia e eu estava em Brasília. Em Brasília, as pessoas se dividiram. Diziam que o Chico Pinto era dedo duro, outros diziam que o Chico Pinto era um grande herói da esquerda que conversava com os militares. E o que é que você tem a dizer sobre o Chico Pinto? Delator ou herói da liberdade progressista de esquerda? Neumann, é o seguinte, em 1968, eu era mocinho, eu tinha 18 anos de idade, trabalhava no Diário de Notícias, na Rádio Sociedade e na TV Itapuã, e era boêmio, né? E namorador, sempre fui um cara bem namorador. E tinha um outro amigo meu na época, que a gente vivia junto, fazendo música e tomando cachaça, que era Jocafe. Daquela dupla Antônio Carlos e Jocafe. Antônio Carlos e Jocafe. Justo, meu amigo Jocafe. E a gente namorava as moçoilas, fazendo música e poesia, etc. E eu arranjei uma namorada e ele ficou com a namorada da amiga. Depois eu descobri que essa namorada que eu arrumei era meio gelada, sabe? Porque era do Rio, carioca, bonitinha, moreninha. E essa moça era filha de um coronel, não vou dizer o nome do cara agora, ele já até morreu. E esse coronel era linha dura, o cara tinha uma cara de fascista violento, a cara de oficial nazista. E ele era chefe da segunda seção da 6ª Região Militar. A segunda seção era inteligência. A gente tinha uma seção, informação. Segunda seção era espionagem. Espionagem, justamente. Ele era o chefe da espionagem na Bahia. Era o 007 da Bahia. Era o 007 da ditadura. Da ditadura na Bahia. E depois eu namorei essa moça e descobri que ela era mulher do coronel. Eu falei, pô, eu vou entrar numa fria, né, pô? Eu era de esquerda, aquela coisa toda. E ela era filha com a moçoila, mas tudo bem. Eu nunca entrei na casa, ficava sempre no portão. E lá eu via entrar um monte de gente, sabe? Eu estava no portão amassando a moça, no bom sentido, né? E entrava. E eu me lembro que entrou várias vezes na casa do coronel. Ele ficava na rua Castro Neves, em Brotas, ao lado do hospital militar, o hospital do Exército. Só tinha casa de oficiais do Exército. E ele morava em uma dessas, desse coronel.
chefe da segunda sessão. E entrava lá, sempre à noite, que eu estava lá com a mocinha, e entrava o Chico Pinto. Eu digo, mas por que esse cara está fazendo aqui? Pelo que eu sei, ele é comunista, existe. Aí eu perguntei para ela, esse cara aí não é o Francisco Pinto, deputado, o prefeito de Feira de Santana, já tinha sido cassado. Ela falou, sim. Eu falei, mas toda hora está aí. Ele não é comunista. Ela falou, que comunista, que nada. Ele é amigo de papai. Eu digo, nossa senhora. Aí eu me lembrei de um caso, tinha um amigo meu chamado Batistinha, ele era líder político, líder estudantil, isso também em 68 e por aí, 69. E Batistinha foi preso numa pensão que ele morava no bairro dos Barris, e quando ele estava lá dormindo, ele estava sempre dormindo e esperto, né? Ele viu que chegou aquela caminhonete utilitária, cheia de gente, ele pulou fora, saiu correndo e entrou no galinheiro da pensão e ficou lá, cacarejando. Aí prenderam o Batistinha, levaram ele para lá, para algum lugar lá deles, deram os tapas em Batistinha, e ele começou a entregar, mas ele entregou não como... Eu não sei se o Chico Pinto entregou, entendeu? Não posso, não estava lá dentro, entendeu? Mas eu achava só estranho ele ir sempre na casa logo de quem? Desse coronel fascista, né? Coronel nazista. E o Batistinha, ele entregou o quê? Ele entregou o pessoal da direita, entendeu? Ele era de esquerda, ele não entregou os companheiros. Ele disse, não, fulano, era tudo do outro lado. Eu duvido que o Chico Pinto tenha feito isso. O único cara que Batistinha entregou e que não era de direita era um cara que eles deviam dinheiro, entendeu? E o cara estava enchendo o saco dele e ele não queria se ver livre do sujeito, aí entregou eles também, como grande subversivo. Esse era o Chico Pinto. Agora, eu não estou dizendo que ele era dedo duro. Eu só queria que ele não pode falar mais, né, porque ele já morreu, mas dizer que diabo ele estava fazendo na casa do coronel. Escuta, essa história está no teu livro aí que você está escrevendo sobre a varanda do Rio Vermelho? Essa história não está na varanda do Rio Vermelho, não, porque na varanda do Rio Vermelho só tem gente boa, sabe? Noel Núteos, Ariano Suassuna, Vinícius de Moraes. Porque essa gente eu conheci na varanda do Rio Vermelho. A varanda do Rio Vermelho era a casa de meu pai, né? Meu pai morava numa chácara enorme no Rio Vermelho e ele recebia essa gente toda lá. Euríclides Formiga, Mário Cravo, Calazans Neto, todo mundo, né? Eu conheci lá todos os artistas plásticos, Di Cavalcante, eu conheci. Tem até uma fase, ele estava lá tomando vinho com meu pai, tinha tomado mais de 20 garrafas, estava ele e o Cícero Dias. Aí minha mulher, que é mineira, e tinha ido para a Bahia comigo, passar uns dias lá, falou, não conhecia de Cavalcante, falou, aquele homem gordo, porco, mijou o banheiro todo, tinha uma barriga enorme. Aí eu falei, mas ele pode mijar, ele é o Di Cavalcante. Aí Di Cavalcante fez os desenhos lá, me deu. Então eu conheci todo mundo lá, né? Cícero Dias. Escuta, ele não levou nenhuma o Di não levou nenhuma mulata lá para essa... Nenhuma das mulatas. Marina Montini, aquelas mulatas do Não, Di. ele no telefone estava falando com alguém, sim. Ele até pediu. Mas isso era um clube do Bolinha? Não tinha mulher nessa varanda? Só tinha Bolinha? Não, nessa varanda não tinha mulher, não. Só tinha mulher quando a Estela Caymmi ia para lá com o Dorival, que eles iam para lá sempre, né? O Dorival, quando morou na Bahia, meu pai foi até o autor, porque Dorival duro, sem dinheiro, ia para a Bahia, alugava apartamento. Meu pai era deputado estadual, presidente da Assembleia, e fez um projeto de lei para dar casa para Dorival Caymmi. O governador era Luiz Viana. Aí foi aprovado, o Luiz Viana sancionou lá o negócio e mandaram que Dorival Caymmi escolhesse a casa. Ele escolheu a pior casa que tinha, a mais pobre, toda arrebentada, porque ele podia escolher a casa que quisesse. Né? E ele, naquela época, ele escolheu a mais humilde, porque tinha um amigo dele, que era dono da casa. Para ajudar o amigo com a grana. Se eu não me engano, o nome do sujeito, do amigo dele, era João K. Parece que era João K. João K, uma coisa assim. Aí ele disse, não, essa casa é maravilhosa, em frente para o mar, na Ondina, você vai adorar. A casa era dele, ele estava querendo vender. Fez a cabeça e Dorival Caymmi comprou. Quer dizer que tua mãe nem aparecia nessa varanda, não? Minha mãe, ela aparecia quando tinha a Zélia, Jorge, Zélia, Dona Juju, a mulher de Luiz Viana Filho, que Luiz Viana era muito amigo nosso. Qual Zélia? A Zélia?
A Zélia Gattai ou a Zélia Suassuna? Não, a Zélia Gattai. A Zélia É também Jorge é uma Amado. amiga nossa, querida. Como é que você Mulher virou do o Jorge. personagem de Jorge Amado, hein? Como? Como é que você virou o personagem de Jorge Amado? Eu virei porque na Bahia todo mundo é personagem de Jorge Amado, né? Não é nenhum privilégio. Aí Jorge me jogou lá, junto com o Ildásio Tavares, Antônio Tuninho Lins e Ildásio Taveira. Ele mudou o nome do Ildásio. Você conheceu o Ildásio, né? O poeta? Muito, muito. Escuta, Aí fiquei lá, eu fazendo dupla com o Ildásio e qual Tavares. era, e o que é que aprontava esse teu personagem no livro do Jorge? Esse personagem comia todo mundo. É, né? Era Quer um dizer, devasso. Eu era um compositor, Toninho Lins, estudante de direito e um agitador subversivo, etc. E apaixonado por Ana Mercedes. Tinha um caso com Ana Mercedes, em Pena dos Milagres. Eu era ah, essa figura que Jorge escuta, colocou. Agora, aí você conhece. por Olha, tem umas aniversário de coisas férias, engraçadas na tua vida, Antônio. diga. Primeiro, Jesus Maria José é o padroeiro da cidade onde eu nasci, o Iraúna. E É, outro, né? e frequentava a varanda do Rio Vermelho e devia ser um dos personagens mais engraçados, o poeta, o folclorista, a memória absurdamente fantástica de Euríclides Formiga. Na verdade, Ferreira, que adotou um sobrenome do pai, não é isso? Euríclides Formiga estava lá, né? Contava histórias de Zé Limeira, hein? Justo. Euríclides de José Ferreira é o nome dele. Euríclides José Ferreira. E frequentava lá. E você não sabia quando ele dizia um verso se era dele ou se era de algum poeta que já tinha morrido, recitando para ele, porque ele era médium. Né? Ele era médio, justo. Sabe quem é que o Formiga inventou? O Formiga inventou José Neumann e Pinto. O jornalista José Neumann e Pinto foi inventado por Formiga. Ele nasceu numa cidade chamada Antenor Naval, na época, hoje, São João do Rio do Peixe, que era a sede do São João do município. Rio do Eu Peixe. nasci no distrito de Uiraúna. E aí ele me contou, no dia que nós conhecemos, que tinha um adolescente muito chato que tocava Os Pobres de Paris no Pistão, na casa da irmã dele, que era minha tia Florípes e o meu pai, Zé de Anchieta Pinto. E ele, então, me levou ao Cláudio Abramo e eu me tornei jornalista em 1970. Aí uma história boa para você fazer um romance é que, exatamente 40 anos depois, em 2010, o filho dele, Kiko Formiga, vereador, me deu o título de cidadão paulistano, 40 anos depois do pai ter me inventado como jornalista em São Paulo. Agora, o que é que você se lembra das coisas fantásticas que o Formiga fazia? Eu, por exemplo, vi um dia um poeta pernambucano dizer um longo poema e ele dizia: esse poema, esse poema é meu. E aí disse o poema do cara inteiro. O cara enlouqueceu. Aí disse: não, eu decorei, para com isso. O cara não acreditou, ele disse ao contrário. Você viu alguma coisa dessa? Se lembra de alguma coisa desse tipo? O Formiga, quando a primeira vez que eu vi Formiga, depois ficou meu amigo, era amicíssimo de meu pai, foi lá na varanda do Rio Vermelho, onde estava simplesmente, olha só que trio maravilhoso, Ariano Suassuna, Euríclides Formiga e o do Rio Grande do Norte, como é o nome dele? Poxa vida. Autor do Dicionário do Folclore, como é o nome dele? Autor de quê? Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo, Vaqueiros e Cantadores. E Formiga nos contou na época, porque Formiga ele morou em Brasília durante muito tempo. Né? Ele morou em Brasília. Trabalhava na Justiça Federal. Não, isso depois. Quando ele começou a trabalhar na Justiça Federal, porque ele estava em Goiás, fazendo uma farra em Goiás, e ele vivia de fazer palestras e cantorias, que ele era um grande repentista também, né? Ele contando os causos dos repentistas, Zé Limeira, Cega Beraldo e tal. Ele estava em Goiás e, por acaso, o presidente era Juscelino Kubitschek e estava lá em Goiás o Juscelino. E Juscelino começou a fazer um discurso lá, que era a inauguração de alguma coisa, eu não sei o que ele estava fazendo lá. E quando Juscelino acabou terminou o discurso, Formiga falou: momento, ele tinha aquela voz assim. Momento. Eu conheço esse discurso. Aí disse o discurso todo e disse o discurso de trás para frente. E o Juscelino ficou atônito: quem é esse homem? Um louco.
Quem estava junto era o secretário particular de Juscelino, que por acaso é tio da minha mulher, Geraldo Carneiro. Geraldo Carneiro, Carneiro. que hoje é imortal na Tio da sua academia. mulher. É tio da minha mulher. Pai do Geraldinho, que agora é imortal da academia. Né? Aí Meu amigo. o Geraldo Carneiro, que era outro boêmio. Grande Geraldinho, escreveu, traduziu o Rei Lear para o meu amigo Juca, nosso amigo comum, Juca de Oliveira, interpretado no monólogo maravilhoso. Tradutor de Shakespeare, grande talento, Geraldinho Carneiro. Aí o Geraldo Carneiro disse para Juscelino, não, esse é amigo meu, é da boemia. Aí Juscelino adorou, viu aquela figura e adorou, agarrou o Formiga e não largou mais. E graças a essa amizade, Formiga conseguiu um emprego de diretor da Justiça Federal. Ele falou, eu tenho que voltar para São Paulo, porque minha mulher não suporta Brasília. Aí o Juscelino deu um emprego para ele e voltou para São Paulo. A mulher dele era sobrinha do maestro Camargo Guarnieri. Mãe de Kiko, de Fafá e de Miguel Vinícius. Miguel Poeta também, cantador. Poeta também. Genro de Ronivon. Genro de Ronivon. O Ronivon me disse, sou muito amigo do Miguel, e ele disse que considera que a Sandra não me ouça, a mulher atual do Charada tua, a mulher atual do Miguel, mas que ele é o eterno genro. Escuta, como é que funciona? Você falou do Dorival Caymmi e me escapou. Como é que funciona aquela velocidade do Dorival Caymmi? O lento, lentíssimo do Dorival Caymmi, é isso? Eu acho que é mais folclore, né? Né? Folclore, começaram a falar que ele era preguiçoso, que ele ficava na rede, e ele foi deixando, ele gostou do negócio. É igual aquela coisa do Ademar, que todo mundo espalhava, rouba mais paz, e ele gostou. Nunca disse a frase. Então, como o Dorival não roubar ninguém, era só de roubar a paciência dos outros, da rede, contando caos. O Dorival era uma figura, porque ele contava os causos dele lá na praia lá da Ondina, na Pedra da Sereia. Ele contava a mesma história com várias versões. Escuta. Escuta. E o Glauber Rocha não é dessa geração, né? Ele não frequentava a varanda, o Glauber. Era muito amigo de meu pai, Glauber Rocha. Mas frequentava a varanda? Eu vou contar uma história do Glauber Rocha. Conta. Meu pai foi, aliás, ele levava minha mãe sempre ali no Farol da Barra, tinha um supermercado, Paz Mendonça. Posso falar Paz Mendonça porque já acabou. E meu pai ficava no carro, minha mãe ia fazer compras. Um dia meu pai saiu, do lado tinha a sorveteria da Barra. Meu pai sentou, aí Glauber chegou, ficou lá, aquele jeito maluco dele, e entrou, ficou lá conversando. E meu pai é muito de entregar, falar. E meu pai tinha acabado de escrever. Ele estava fazendo um filme chamado O Dragão. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Justamente. Ele estava terminando esse filme e meu pai contou um romance que meu pai tinha acabado de fazer e que já estava sendo datilografado para mandar para São Paulo, para José Barros Martins, que era o editor de meu pai, da editora Martins. E meu pai contou tudo. Olha, era assim, foi assim. Meu pai não estava fazendo nada, tomando sorvete. O Glauber pegou e surrupiou grande parte do romance, ele teve que refazer tudo. Entendeu? Porque não se pode contar essas coisas, mesmo para um gênio como Glauber. É isso aí. Escuta, o Noênio Espíndola, que era colega do Glauber, frequentava também ou não? Noênio, poeta. Noênio Espíndola, que foi correspondente do Jornal do Brasil em Moscou, era colega do Glauber de faculdade e tal. Da Bahia? Mas não sei se ele ia, estou te perguntando, acho que não, né? Não, porque eu não conhecia esse nome. E mais uma turma lá, Betânia, Caetano, Gil, Gal Costa, essa turma é mais nova. É mais nova, isso aí eu não ia. Não frequentava também. Mas você não os conhece? Hein? Você não conhecia? Não fazia parte. Veloso, Maria Betânia? Ele saiu da Bahia, eu era menino, né? Ele saiu em 76. Escuta aqui. Então vamos falar de gente que você conhecia, e que eu conheci também. Augusto Mário Ferreira, Jorge Medoar, hein? Que coisa, hein, cara? Jorge Emílio Medawar, grande poeta. Ele tinha um irmão que se meteu em política e virou deputado, aí aproveitava o nome de Jorge, porque o Jorge é Jorge Emílio Medawar. O outro era Jorge Francisco Medawar. Eles são do sul da Bahia.
Jorge Medal é uma figura espetacular, foi diretor. São Grapiúnas. Grapiúna. Como Jorge. O Augusto Mário trabalhou com ele, foi chefe de reportagem quando o Medal foi diretor da sucursal do Globo em São Paulo. E eu conheci o Medal Augusto Mário trabalhando na Manchete, com o Salomão Schwartzman. Acho que foi depois disso. Eu conheci o Augusto, ele era vendedor de publicidade, se transformou num grande repórter, e aquelas aventuras românticas de um certo Antônio Lins na Bahia, ele repetia aqui em São Paulo, mas hoje não está mais entre nós. Escuta, Antônio... Você sabe que Augusto Mário, além de ser jornalista, quando aquele mineiro lá de Ponte Nova, como é o nome dele, foi diretor da sucursal, foi diretor de redação do Estadão, como é o nome dele? Eu estou ficando velho, estou perdendo a memória. Eu também. Essa entrevista aqui. O Tavares? Não, o Floresvaldo Matos. Hein? Floresvaldo Matos? Não, foi diretor da... Estadão, Floresvaldo foi do JB. JB. Diretor da redação do Estadão era o Árabe, mineiro árabe de Ponte Nova. Foi ministro aí do... Miguel Jorge. Miguel Jorge. Miguel Jorge chama Miguel João Jorge, pode se chamar João Miguel Jorge, João Jorge Miguel. É isso que é uma piada com o Miguel. Foi ministro do Lula. Foi ministro do Lula. Ele foi presidente da Auto Latina. Que a Auto Latina é aquela fusão da Volkswagen com a Ford. Com a Ford. E levou para lá para ser o diretor de jornalismo, o Augusto Mário. Ele foi ser diretor de jornalismo. E depois, um dia, ele se encheu, pediu demissão e foi ser assessor de imprensa de um restaurante que tem aqui na rua Traipu. Era famoso esse restaurante. A Toca. A Toca. A Toca. Tocou. A diretoria de comunicação da Auto Latina pelo restaurante A Toca. Genial. Sabe quem eu conheci na Toca? A Toca, 1970, não era na Traipu ainda, era na Cardoso de Almeida. Que eu conheci Benedito Rui Barbosa, o maior contador de história do Brasil, apresentado pelo Laudo Natel. Foi já personagem de Dois Dedos de Prosa. E nós contamos essa história. Que nós frequentávamos o Laudo, o Benedito e eu, o restaurante do Tito, A Toca. O cara chamava Tito, mas não é o técnico da seleção, esse bestalhão, não. De qualquer maneira, você foi amigo do Augusto, mas você tem outro ponto em comum comigo. As ondas hertzianas. Eu acabei de escrever agora um prefácio, um blogueiro lá de Recife, chamado Magno Martins, em que eu digo que a palavra impressa convence, a palavra sonora seduz. Né? O rádio Eu comecei em jornalismo na rádio Caturité, que era uma rádio da Diocese de Campina Grande. Eu fazia um programa chamado Sétima Arte, com o grupo do Cineclube Glauber Rocha, que eu presidia. Outro ponto comum nosso, o Glauber. Né? E você hoje é um comentarista comentado na Rádio Metrópole da Bahia, do Mário Kertz, não é isso? Mário Kertz. E como é que foi a tua... Você seduziu o rádio ou o rádio foi seduzido por você ou você foi seduzido pelo rádio? Eu trabalhei em televisão, trabalhei em jornal, né? Em todos os veículos que eu trabalhei, o que eu mais gostei de fazer é rádio. Eu tenho uma verdadeira loucura por rádio, eu adoro rádio, eu tenho uma fascinação por rádio. Eu fiz rádio na Bahia, Rádio Sociedade da Bahia, eu trabalhei lá como redator e tive programa de rádio e tal. Depois que eu fiquei muito tempo, estive aqui na Rádio Atual. Tinha um programa lá, fui levado pelo paraibano, chamado Assis Ângelo, né? Assis Ângelo, queridíssimo amigo meu, mora até aqui pertinho do meu bairro, mas faz muito tempo que eu não vejo. Está cego, viu? Está cego, eu sei, está cego. Grande conhecedor de poesia popular, conhecedor de amigo de formiga, de todo esse povo, grandes violeiros, conhece tudo de música popular nordestina. Tudo. Eu, inclusive, quando ele tinha um programa na Rádio Atual, eu ia sempre lá, o programa dele era no sábado, ele me ligava, eu dizia, vem para cá. Era no Centro de Tradições Nordestinas. Era de um sujeito aí, um picareta chamado... esqueci o nome do picareta,
que era o dono da rádio. Hoje ele é dono de um partido político, botou a filha como deputada, Sim, ela é a dona do partido. Abreu, Zé de Abreu. Abreu, Zé de Abreu, isso mesmo. Dono de um lugar chamado... Como é que é? Não tem nada de nordestino. Não tem nada, ali é malandragem pura. Não comida nordestina, tem hambúrguer. É. E não tem música nordestina, tem sofrência. O cara tinha um programa que tinha uma audiência danada, e depois ele deixou acabar tudo e tal, por causa de excesso de picaretagem. Escuta. Mas, diga. Então, hoje você continua um radiófilo. Eu conto causos e histórias da Rádio Metrópole, né? Só causos. E muito epigrama, quer dizer, por exemplo, eu fiz uma série de epigramas que eu estou com vontade de publicar. Você é um grande epigramista. Um grande epigramista. Eu estou com vontade de publicar os poemas, os epigramas que eu fiz e que botei na rádio. Na rádio eu conto a história do epigrama todo, de Gregório de Matos até o último epigramista, que foi nosso amigo poeta Eudásio Tavares. Ele foi um grande epigramista, um excelente epigramista. E eu conto essas histórias e estou querendo botar num livro. Por exemplo, Jacques Wagner. Jacques Wagner, você sabe que ele era um cara funcionário do centro, do operário, né, do centro do Polo Petroquímico de Camaçari, muito esperto, entrou no sindicalismo, acabou virando deputado, governador da Bahia. Hoje é um dos homens mais ricos da Bahia. Tem fazendas, né, muitas fazendas naquela região de Andaraí, lá nas Lavras Diamantina, etc. E ele comprou um apartamento maravilhoso no Largo da Vitória, no Corredor da Vitória. No Corredor da Vitória você conhece, nós chegamos na casa do nosso amigo. Foi onde nós nos encontramos. Justo, na casa do Joaci Góes. De Joaci. Só que Joaci ganhou dinheiro honestamente, né? E eu fiz um epigrama para ele, que diz mais ou menos assim: muito esperto tal fulano que vai entrar para a história. Fez no governo baiano seu corredor da vitória. Escuta, Antônio, por falar em Jacques Wagner, já que nós começamos a entrevista com o Antônio Carlos, vamos terminar com o Jacques Wagner. Como é que o Jacques Wagner conseguiu herdar aquele enorme esquema carlista na Bahia? Você sabe, não? Quem me disse isso foi a Aninha Franco, com quem nós nos encontramos aquela noite na casa de Joaci Góes, a nossa produtora cultural da República, lá do Recôncavo, lá do Recôncavo, não, como é que chama? Do Terreiro de Jesus, ali. Aninha Franco. Pelourinho, a República do Pelourinho. Pelourinho, a República do Pelô. A República do Pelô. Quem manda ali é a Aninha Franco. Ela sabe mais coisa do Jacques Wagner do que eu. Porque quando o Jacques Wagner chegou na Bahia, eu estava fora da Bahia. Entendeu? Então, eu não segui a sua carreira magistral. Ele foi na onda do PT, né? Ele foi na onda do Lula. Essa mudança, assim como hoje, muita gente malandra se elegeu às custas do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? Naquela época, o Wagner, por exemplo, se elegeu, foi na onda do PT, da mudança. As pessoas estavam de saco cheio da política tradicional e pensou que o Lula ia mudar. O Lula e o Bolsonaro são iguais, né? A única diferença de um para o outro é que um não tem um dedo, só isso. Só falta um dedo num. Escuta, e você também é compositor. Você fez letras para Luiz Caldas, para Chico Maranhão, né? E outros parceiros. Primeiro, você se dá melhor com a poesia ou com a letra? Segundo, é mais fácil fazer poesia ou letra? Terceiro, poesia e letra têm o que em comum e o que em incomum? Eu acho que a poesia é uma coisa, a letra é outra, né? Na minha opinião. A poesia é um negócio mais elaborado, mais trabalhado. A letra, eu acho que é a poesia informal, vamos dizer assim, né? O poeta pode fazer a letra como o Vinícius fazia, letras fantásticas, mas a letra é uma coisa e a poesia é outra, na minha opinião. A poesia... Mas a letra na música já pronta ou você manda uma letra e os teus parceiros põem a música? Tanto faz, tanto faz. Eu fiz muita poesia, muita letra, para letra mesmo, né? No caso de Luiz Caldas, por exemplo, aquele balanço dele, aquela coisa, eu fazia uma letra mesmo, né? Não era uma poesia, um poema que era bem trabalhado. O seu poema você tem que trabalhar, essa coisa toda. Trabalhar as palavras, né? O ritmo, como dizia Bandeira, né? Você tem que ter mais ritmo.
E a letra não, a letra é uma coisa mais solta, mais informal, né? Uma coisa mais... Muita gente acha que é uma poesia a letra, né? É tão bonita, por exemplo, você pega uma música do Cartola, As Flores Não Falam, aquilo é um poema, né? Mas é uma letra. É completamente diferente, não foi elaborado, ele não era um intelectual, não era um acadêmico, ele era um poeta popular, né? E eu acho que qual é a sua opinião? Você que é letrista também. E grande poeta. Eu acho que letra, poesia são duas artes diferentes. Eu sou um letrista muito bissexto, sou um poeta bissexto e um letrista muito mais bissexto. Eu já fiz letra para música, já fiz música para letra, desculpa, já fiz letra para ser musicada e já fiz letra em cima de música. Mas sou muito mais bissexto em letra do que em poesia. Agora, eu queria terminar sem deixar de satisfazer uma curiosidade minha, pessoal. Você saiu correndo da polícia, do pai de alguma moça enganada? Por que você foi bater em São Carlos, no interior de São Paulo, e largou aquela... Por que você não comprou um apartamento no corredor da Vitória? São Carlos foi o seguinte, meu filho veio estudar aqui, né? Ele se formou aqui na USP, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu vinha sempre visitá-lo. Aí, como eu estava querendo sair de São Paulo, e falei com minha mulher, vamos morar na praia. Ela falou, não, minha mulher é mineira, nascida em Belo Horizonte. E ela disse, não, eu gosto das montanhas. E tem umas montanhas em São Carlos, ela gosta mais, não gosta muito de praia. E eu gostei daí, mas eu não moro na cidade, eu moro na rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto. Era uma antiga fazenda de café da família Pereira Lopes. Inclusive, Pereira Lopes era muito amigo de formiga. Não que coincidência. E fizeram dessa fazenda um condomínio. Você está entendendo? Um condomínio belíssimo, tem campo de golfe. Basta lhe dizer que aqui é o segundo melhor campo de golfe do Brasil, é aqui no condomínio. Você já disputou uma partida com Donald Trump? Não, eu não jogo nem bola de gude, velho. Aí eu vim para São Paulo. E para terminar de vez, como é que está a tua relação com essa tua amante nova aí, a pandemia? Eu estou trancado em casa já desde o ano passado. Essa amante... Já tomou a vacina? Eu fico lendo, eu gosto de ficar na solidão. A solidão me faz bem. Você está me entendendo? Eu fico aqui com meus livros. Você está me entendendo? Mergulhado... Já tomou vacina? Na minha... Ainda não tomei a vacina porque não chegou aqui ainda. Por enquanto, quem está tomando vacina é vereador, mulher de deputado, essas coisas. Depois chega para os mortais. Oficial de gabinete. Oficial de gabinete, Afone, essa gente toda está sendo vacinada. Olha, por mim, essa conversa só terminava quando terminasse a pandemia. Mas eu vou ter que acabar por aqui, porque eu tenho tempo e os nossos inscritos também tem você. Você tem poesias a fazer, letras a compor, né? E tem que prestar contas aí à dona Sandra sobre as suas histórias do passado. Hein? Aquele negócio do Jocafe, aquela coisa, hein? Claro, o Jocafe, que tinha uma bela mulher, Maria Creuza, né? Não era Antônio Carlos. Antônio Carlos. Mas não era Antônio Carlos. Casado com Maria Creuza. Isso aí. Eu falava, Maria Creuza, mulher de Antônio Carlos de Jocafe. Era uma suruba, não era um casamento, pô. Isso aí. Antônio Lins, foi uma maravilha conversar com você, e é sempre no nosso dia a dia. Um abraço grande, uma boa tarde e uma semana o mais possível que for benfazeja e feliz. Um grande abraço no nosso rei Arthur. Um beijo nele e um beijo em Isabel. Um grande abraço. Sim, dona Sandra também receba aqui o meu beijo agradecido pela participação especial.